pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudos? Eu espero que sim, espero que vocês também estejam bem, ok? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois temas, certo? A gente vai terminar o tema relacionado com calor, calorimetria, termometria. Vamos falar então das leis de Newton, não, né? Newton a gente já falou. Vamos falar das leis da termodinâmica, né? E aí, depois, no finalzinho, a gente vai falar sobre alguns conceitos relacionados à eletricidade, né? Ou seja, instrumentos a quais a gente usa para medidas elétricas, tá? Vou usar hoje a apostila de vocês. Então, se vocês quiserem ir acompanhando, né, com a apostila de vocês, fazendo as anotações, grifando algumas coisas importantes, acho que seria interessante vocês pegarem ela lá, tá bom? Então, lembrando que esse conteúdo de vocês está lá na apostila Mega 2, né? A apostila é a página 42, as leis da termodinâmica, medidas e circuitos elétricos na página 48, tá? Se vocês ainda tiverem materiais dos anos anteriores, né? As medidas elétricas e circuitos elétricos estão na apostila 11, né? E as leis da termodinâmica vão estar lá na apostila 6, tá? Então, a apostila 6 a gente viu no segundo ano e a apostila 11 provavelmente vocês tenham, né? Que é a apostila que a gente viu aí no comecinho desse ano, tá bom? Então, tá mais recente, tá mais na cabeça de vocês essa parte das medidas elétricas e instrumentos de medição. Vamos lá então, gente. Então, a ideia hoje eu vou projetar para vocês aqui a apostila de vocês, né? Então, os conteúdos, como eu falei, a ideia da termodinâmica, né? Então, ali os conceitos da termodinâmica, ele vai trazer para nós ali uma parte histórica que vai dizer, né, que a invenção das máquinas térmicas foram coisas bastante importantes para nós aí no desenvolvimento, né, na compreensão, né, na substituição das máquinas, o homem, né, pelas máquinas, tá? Assim como ele traz ali na parte inicial a figura de uma célula, mostrando para nós que nós também, de certa forma, somos uma máquina, né? E aí a gente usa muito da energia que a gente consome lá para o nosso organismo, para fazer aí um desenvolvimento dessa máquina que nós somos. Certo, gente? Então, tanto uma célula quanto o universo, né, as estrelas que fazem parte do nosso sistema, está relacionado muito com as grandezas físicas relacionadas às leis da termodinâmica. Para a gente compreender um pouquinho a ideia da primeira lei da termodinâmica, a gente tem o conceito de trabalho, tá? O trabalho realizado ali sobre um gás. Então, inicialmente, você vai ter lá a projeção, né, de um sistema de embolo, né? Onde você tem lá um gás confinado, né? E aí, à medida que você fornece calor para esse sistema, esse gás ele vai realizar um trabalho, ou seja, ele vai realizar um deslocamento ali, aumentando o volume desse gás, tá? Então, aqui, se o gás permanece constante, a transformação é isobárica, e aí você tem o trabalho realizado pelo gás, é dado pela expressão tal P delta V, né? Tal é o trabalho, P é a pressão, delta V volume, né? Lembrando que o delta V representa o final menos inicial, tá? Uma coisa importante, ó, quando o gás sofre um aumento no seu volume, ele tem lá o que a gente chama de expansão. Se ele tem uma diminuição no seu volume, ele tem uma compressão, tá? E aí você vai ter o trabalho realizado por ele, né? Pelo motor, né? Tendo um trabalho positivo e um trabalho resistente quando ele sofre trabalho lá, um trabalho negativo. Tá? Uma outra maneira da gente calcular, e a gente deve lembrar lá para calcular o trabalho realizado por um gás, é calcular a área do gráfico pressão versus volume, tá? Então, se você calcula a área desse gráfico, você está calculando diretamente o trabalho realizado sobre o gás ou o trabalho que o gás realiza, tá? Lembrando que essa área ela pode ser uma área positiva ou negativa, né? Então, se a área é positiva, ele sofre uma expansão, se a área é negativa, ele comprime lá, tá? Então, lembrando da grandeza física trabalho.
tá? A gente tem que lembrar também, quando a gente fala das leis da termodinâmica, do que a gente chama de energia interna de um gás, tá? A energia interna num gás, você considera ele, né, como sistema ideal, à medida que o número é muito grande de partículas e o seu movimento é constante. Então, podemos imaginar que a todo instante, né, essa partícula ela tem uma energia cinética. Essa energia cinética, ela está relacionada com o que a gente chama de energia interna do gás. Ou seja, quanto maior for a agitação molecular dessas partículas, maior é a sua energia interna, maior é a sua temperatura. Lembra que quando a gente voltou a falar sobre temperatura, a gente novamente lembrou de associar a agitação das moléculas com temperatura. Então, à medida que a gente tem uma maior temperatura, a gente vai ter uma maior energia interna de um gás ali. Tá? E aí a gente lembra da equação de Kepler-1 que a gente relembrou na semana passada, onde, né, PV é uma constante, né, que é igual a nRT, tá? Então a gente pode escrever, né, para um gás ideal, onde ele tem uma pressão constante, a gente pode associar ele, né, a energia interna 3/2 de PV, pressão vezes volume, ou 3/2 de nRT. Lembrando que N é o número de mols, R é a constante de gases e temperatura é a temperatura absoluta, T é a temperatura absoluta, ou seja, em Kelvin, tá? E aí a gente associa essa energia interna com a energia cinética, certo? E aí a gente consegue estabelecer que o valor da constante K, né, é 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule Kelvin, que é conhecida como a constante de Boltzmann, tá? Então, lembrando que a energia cinética vai estar relacionado com a temperatura das moléculas e a temperatura vai estar relacionado com a energia interna de um gás ali, tá? Aqui a gente tem a figura de um motor de um carro, né? Uma vez que a gente tem um sistema de transformação cítrica, né? As condições de energia do sistema, né? O estágio inicial vai ser igual ao estágio final, então a gente tem um sistema cítrico, né? Ou seja, se relaciona em movimento único, né? Pode ser tanto para o sentido horário como para o sentido anti-horário. O que estabelece uma transformação cítrica é que ela sofre várias transformações nesse ciclo, então ela vai ter uma transformação de A para B, de B para C, de C para D, de D para A, mas o ponto inicial é igual ao ponto final, então a gente tem esse sistema aí. Tá? E aí a gente convenciona, né, que um trabalho cítrico vai ser anti-horário e horário, tá? Numa transformação no sentido horário, o trabalho é maior do que zero, então a área positiva, tá? No trabalho anti-horário, uma transformação anti-horária, você tem um trabalho negativo, a área é negativa ali, tá? Então, são coisas que a gente tem que relembrar aí relacionados a essas transformações em ciclos ali. E aí, por fim, a gente tem a primeira lei da termodinâmica, tá? A primeira lei da termodinâmica vai relacionar o ganho e as perdas, né? E aí a gente vai relacionar essas três grandezas físicas. Então, essa expressão ΔU igual a Q vezes menos tal é uma forma da gente representar a primeira lei da termodinâmica, né? A variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho, tá? Então, se a gente imaginar novamente aquele sistema onde você tem um gás, né? E à medida que você aquece o gás, né? A quantidade de calor fornecida para o gás vai ser o quanto que ele vai aumentar a sua energia mais o trabalho realizado pelo sistema, tá? Então, essa é uma outra forma da gente escrever a primeira lei da termodinâmica. A quantidade de calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho, tá? E aí você consegue calcular a variação da energia interna de um gás como sendo a quantidade de calor menos o trabalho realizado pelo sistema, tá? E aí, se vocês quiserem grifar, essas questões aqui são importantes, né? Ó, Q é a quantidade de calor da troca pelo gás, de calor pela troca de gás. Se a quantidade de calor for maior que zero, então o gás recebe calor do meio externo.
Se a quantidade de calor for negativa, o gás cede calor por meio do meio externo. Então, ou ele dá calor ou ele recebe calor, tá? Se ele dá calor, ele está cedendo calor para o sistema, então é negativo. Se ele recebe, se ele absorve, quantidade de calor positiva, tá? E aí a gente tem também a variação da energia interna, né, o ΔU, como positiva e negativa. Se eu tenho uma quantidade de energia interna que aumenta, a temperatura do sistema aumenta e a variação da energia interna é positiva, tá? Se eu tenho ΔU negativo, menor do que zero, então a energia interna do sistema diminui, a temperatura também diminui, tá? Lembra que essas duas grandezas físicas, elas estão diretamente ligadas, ΔU com temperatura, tá? E aí, temos o tal, que é o trabalho, que pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Quando fornece energia para o meio, expansão, trabalho positivo. Recebe energia do meio, compressão, trabalho negativo, tá? Então, essas convenções de sinais é extremamente importante para nós, tá bom? A compreensão do estudo de calor de máquinas térmicas foram de fundamental importância para auxiliar a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial foi um grande marco na história justamente porque você tem a troca da mão braçal do homem ou de outros animais pelas máquinas. Mas, para utilizar as máquinas, a gente teria que compreendê-las melhor, né? Tanto no seu trabalho mecânico quanto na questão da sua eficiência, né? E aí a gente vai ter nesse período, né, da Revolução Industrial, o estudo das máquinas, né, das máquinas térmicas, as substâncias que elas são utilizadas ali, tá? E aí a gente pode estabelecer que uma máquina térmica, ela é o quê? Uma fonte quente, uma fonte fria. E entre a máquina quente e a máquina fria, a gente tem a realização de trabalho, tá? E aí a gente tem um sistema que fornece calor para o ambiente, né, para o sistema. Porém, essa quantidade de calor não é toda utilizada porque você não tem uma máquina real, é uma máquina ideal, você é uma máquina real, né? E aí uma máquina real, parte dela realiza trabalho, parte dela é forma de energia dissipada, né? E aí então você vai ter o estudo do rendimento dessas máquinas aí, tá? O rendimento da máquina vai ser dado pela quantidade de calor, né, o trabalho, pelo calor recebido, né? Que pode ser escrito também, né, como 1 menos o calor cedido e o calor recebido, né? Então, você tem lá a quantidade de calor pelo sistema ali, né? Então, você calcula a máquina térmica, o rendimento, através da relação entre o calor do sistema, tá? E aí a gente tem a figura importante do Nicolas Carnot, né? Porque ele vai desenvolver, ele vai perceber que uma máquina térmica, ela vai ter o seu melhor rendimento, né? À medida que ela trabalha em 4 tempos, ou seja, em 4 transformações, né? Transformação de A para B, de B para C, de C para D, de D para A, né? Sendo que de A para B e D e C para D são 2 transformações isotérmicas, ou seja, transformações com temperaturas constantes, né? E aí você tem uma compreensão, né? Uma diminuição ali do volume, né? E aumento do volume com a situação com sistemas de pressões constantes ali, tá, gente? Então, o Carnot, a importância dele para nós foi justamente mostrar para nós que uma máquina com melhor rendimento, ela vai estar estabelecida em um sistema de 4 tempos, com 4 transformações, então o rendimento vai ser maior, você vai ter uma eficácia maior nesse sistema, tá? Então, você tem aqui também o cálculo do rendimento, 1 menos a temperatura da máquina fria, divididos pela temperatura da máquina quente, tá? Lembrando que o rendimento, ele vai ser 100% quando
o rendimento for igual a 1, né? E aí, para ter o rendimento igual a 1, a quantidade de calor fornecida vai ter que ser igual à quantidade de calor cedida para a realização de trabalho. Tá bom, gente? Então, você tem aí inicialmente, né, esse estabelecimento entre uma máquina real e uma máquina ideal. Uma máquina ideal é que ela tivesse um rendimento total de 100%. Uma máquina real, ela vai ser aquela que vai ser um desenvolvimento, né, um rendimento menor do que 1, né, ou ali um rendimento menor do que 100%. Certo, gente? Então, essa seria as primeiras colocações que eu teria no vídeo de hoje, né? Pra gente discutir aí, né, a relação das leis da termodinâmica. Então, a primeira lei da termodinâmica está relacionada com o ganho e com as perdas, e já a segunda lei da termodinâmica vai mostrar para nós a relação entre um melhor rendimento, tá? Para terminar o vídeo de hoje, para não se estender muito e também a gente conseguir cumprir lá todos os conteúdos previstos para o terceiro ano, a revisão, né? A gente tem lá medidas e os circuitos elétricos, tá? Então, essa aqui já é uma outra frente, uma frente relacionada à eletricidade, ao magnetismo, que a gente vem relembrando lá junto com a mecânica, com a Mega 1, tá? Então, aqui a gente tem lá a figura de um engenheiro, né? Onde ele está utilizando ali um multímetro, né? Então a gente viu isso lá nas aulas presenciais no início desse ano, que existem aparelhos de medição, né? São eles um multímetro, que você tem lá a junção do amperímetro, do voltímetro e do ohmímetro, né? E aí, o que são cada um deles? O amperímetro vai medir corrente elétrica, né? Voltímetro vai medir a tensão elétrica, tá? E aí, para realizar medidas corretas ou medidas que não tem uma interferência grande no nosso circuito, a gente tem lá que ligar o amperímetro em série com o circuito. Então, aqui você tem a bateria, tem o amperímetro e a lâmpada. Então, para você medir a corrente elétrica que passa pela lâmpada, é necessário que você ligue o teu aparelho em série com o teu sistema. Aí, né, ao ligar ele vai medir, vai fazer uma medida, e aí, nesse caso, né, a medida vai estar dando para nós o valor da corrente elétrica que passa pelo resistor, tá? É importante a gente considerar tanto um voltímetro quanto um amperímetro ideais, né? Eles vão ter relações importantes, né? Por que ter um voltímetro e um amperímetro ideal? Para que ele faça a sua medida sem ter uma interferência muito grande no sistema. Para que isso aconteça, no caso de um amperímetro, a resistência dele tem que ser bastante baixa, e aí então a sua medida vai gerar uma pequena interferência, né? Se a resistência interna do amperímetro for igual a 0, então a medida vai ser igual nos dois casos, tá? Então, no caso, um amperímetro ideal possui resistência interna desprezível, ou seja, resistência interna pequena. Já no caso do voltímetro, para ele ser considerado um voltímetro ideal, a gente tem que lembrar que a resistência interna ela tem que ser bastante alta, próximo do infinito lá, para ser considerado um voltímetro ideal, tá? E aí, lembrando que a medida do voltímetro, ele vai medir a tensão. E aí, para a gente medir essa tensão de uma forma correta, a gente tem que ligar o voltímetro em paralelo com o circuito, né? Então, você tem a fonte, tem a lâmpada, que é o resistor, e aí, se você quer medir a tensão que vai passar por ele, liguemos ele em paralelo, tá? Então, para que as medidas sejam corretas, certo? Quando a gente fala em medidas, a gente cai nas leis de Kirchhoff, né? No caso, as leis de Kirchhoff são duas, né? E aí, nessa primeira parte ali, a gente vai separar o nó, o ramo e a malha, tá? Então, o nó é quando há uma bifurcação, um entroncamento de um circuito, a qual a corrente elétrica possa se dividir.
O ramo, por sua vez, é um trecho, né, entre dois nós consecutivos, e uma malha é uma sucessão de ramos, ou seja, você vai ter mais de um segmento ali no teu circuito, tá? Então, nesse caso, a gente teria aqui uma malha, né, A, B, C, D, E, F, né? Onde a gente tem no C e no D os nós, né? De C a D uma rama, e de C, E, F, D, a outra rama, tá? E aqui de C a D também temos uma rama ali, tá? E aí as leis de Kirchhoff, elas vêm para indicar para nós as seguintes relações. A corrente elétrica que chega no nó tem que ser igual à corrente elétrica que parte desse nó. Então, se a gente imaginar que aqui você tem um resistor 1 e um resistor 2, está passando corrente elétrica por eles. Então, ao chegar ao nó aqui, a gente vai ter que somar a corrente elétrica de 1 e 2, e essa tem que ser igual à corrente I3, tá? Então, a primeira lei do Kirchhoff vem dizendo isso para nós, que os nós recebem a mesma quantidade de corrente elétrica que sai, tá? A segunda lei de Kirchhoff está relacionada à lei das malhas, né? E aí você tem a conservação de energia nesse sistema, né? A quantidade de ganhos e de perdas tem que ser iguais. Então, se você tem uma rama, se você tem uma malha, a quantidade de energia fornecida tem que ser igual à quantidade de energia recebida, né? Então, você não tem uma quantidade, você tem que ter uma quantidade de energia conservada. O que chega tem que ser o que sai. O que você ganha tem que ser igual ao que você perde, né? Senão você tem um desequilíbrio ali. E aí a segunda lei de Kirchhoff vai dizer para nós que a tensão nos pontos da malha, né, nos ramos, tem que ser somado tudo igual a zero, né? Então, se você tem ali de novo um sistema A, B, C, D, E, F, aqui em A e B tem que ser mais em B e C, em C em D, D e E e F, A. Né? Então, atenção nesses pontos, né? Nesses ramos da malha, se você somar tudo, você tem que dar um valor igual a zero. E aí você tem uma relação de convenção, né? Se a corrente elétrica é positiva, o sentido da corrente elétrica estava correto. Se a corrente elétrica é negativo, o sentido da corrente é invertido. Por quê? Nessa malha você pode ir tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, né? E aí cada um desses sistemas vai ter uma tensão positiva ou negativa, tá? E aí se ao final da tua análise você tem um sentido da corrente positivo, o sentido que você seguiu a corrente era o correto, né? Se der um negativo, o sentido é o sentido inverso, tá? Então, as leis aí de Kirchhoff, né? As leis da malha e do sistema relacionados aí. Certo, gente? Então, basicamente é isso que nós tínhamos para hoje, né? Aí, por questões logísticas, de tempo, de conteúdos, a gente acabou misturando um pouco nesse vídeo de hoje, né? Alguns conteúdos, né? Conteúdos que a gente viu no começo desse ano, conteúdos que a gente viu lá no começo do ano passado, no segundo ano do ensino médio, tá? Mas é importante que vocês assistam o vídeo, relembrem algumas coisas que eu falei aí durante o vídeo, façam algumas leituras referentes a esses conteúdos, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que vocês, não ficou bem explicado no vídeo, ou não entendi muito bem aquilo que o professor colocou ali, né? Procurem participar lá das aulas de videoconferência, que eu fico aguardando vocês toda sexta-feira lá. Certo, gente? Espero que vocês tenham uma excelente semana, que Deus esteja com todos vocês. Um grande abraço, se cuidem e até a próxima, gente!